prepare-se para um plantão urgente. O cenário político brasileiro acaba de ser sacudido por uma revelação que pode alterar completamente a história recente do país. O que você vai ouvir agora não é exagero, não é opinião e não é especulação. É um conjunto de provas, registros, documentos e arquivos digitais que estavam escondidos nas profundezas de uma investigação gigantesca, que agora vem à tona com força total. Amigos patriotas, antes de tudo, entendam uma coisa: o que chega hoje ao público tem o potencial de derrubar uma narrativa construída durante mais de 2 anos. Uma narrativa que colocou Jair Bolsonaro, generais, assessores e centenas de brasileiros sob acusações gravíssimas, muitas vezes sem evidências sólidas, e agora, como sabemos, possivelmente sem fundamento real. E o ponto de virada tem um nome: Jeffrey Tichini, advogado responsável pela defesa de Felipe Martins. Ele mergulhou nos mais de 78 terabytes de arquivos apreendidos no caso Mauro Cid, arquivos que, segundo ele, estavam acessíveis para a Polícia Federal e para a PGR, mas que nunca foram apresentados aos ministros do STF. Ou seja, as autoridades julgaram um dos casos mais sensíveis da história recente do país sem ter acesso completo ao material bruto. E o que esse material revela, simplesmente muda tudo. A reunião secreta que o sistema tentou esconder. Sim, houve uma reunião. Sim, Mauro Cid apresentou uma carta. Sim, mencionou uma possível ação institucional. Mas o que importa, o que desmonta toda a narrativa, é o que aconteceu dentro dessa reunião. De acordo com os arquivos revelados, nenhum general assinou nada, nenhum general apoiou qualquer ação, nenhum general deu continuidade ao que foi apresentado, nenhum general endossou qualquer proposta. Ao contrário do que foi divulgado oficialmente, a reação dos militares foi imediata e categórica: rejeição total. Eles ouviram Mauro Cid e, basicamente, disseram que aquilo não fazia sentido algum, disseram que aquilo era inviável, absurdo, sem lógica, e encerraram a conversa ali mesmo. Não houve plano, não houve articulação, não houve ordem, não houve movimento institucional. Fim da reunião. Mesmo assim, o país inteiro foi levado a acreditar em uma narrativa de golpe estruturado, coordenado e supostamente liderado por Jair Bolsonaro e altos oficiais. Mas agora vemos que essa narrativa pode ter sido construída em cima de uma ilusão criada por um único homem. A origem da famosa minuta golpista. Segundo as provas apresentadas, toda a tão divulgada minuta golpista não veio de Bolsonaro, nem de generais, nem de assessores. Ela foi criada exclusivamente por Mauro Cid. Ele escreveu o documento sozinho. Ele produziu os rascunhos. Ele enviou arquivos de um celular para outro, ambos dele mesmo, simulando diálogos com terceiros. Ele inventou situações, horários e deslocamentos que nunca aconteceram. Ele afirmou estar no Rio quando, de acordo com registros, estava em reunião em Brasília. Tudo isso está registrado em arquivos digitais, metadados, rastros tecnológicos, prints, históricos de envio e dados internos dos documentos. E o mais perturbador é que justamente esse homem, o criador da narrativa, é o único que está em liberdade hoje. Enquanto isso, Jair Bolsonaro está preso. Felipe Martins teve sua vida destruída por acusações sem provas. Generais tiveram suas carreiras arruinadas. E centenas de brasileiros enfrentam condenações baseadas em documentos que, segundo essas novas evidências, foram forjados. Uma crise jurídica sem precedentes. Se as informações reveladas forem confirmadas, se todos os elementos apontam para isso, se estamos diante de um dos maiores escândalos jurídicos da história republicana. Segundo Tichini, a Polícia Federal já tinha acesso aos arquivos. A PGR também, mas nada foi entregue ao STF. Os ministros teriam julgado sem ter a visão completa dos fatos, o que abre brechas gravíssimas. Ocultação de provas, falha processual, cerceamento de defesa e possível abuso institucional. O impacto dessas revelações atinge diretamente o centro da narrativa construída nos últimos anos. A delação de Mauro Cid, que sustentou acusações contra Bolsonaro, generais e vários civis, agora parece fragilizada, contraditória e, segundo as novas evidências, sem sustentação factual. E é importante destacar, e nada disso é opinião. São arquivos, documentos, registros de localização, metadados e provas digitais que, segundo o advogado Jeffrey Tichini, desmontam completamente a versão oficial, a derrocada da delação de Mauro Cid. De acordo com o que foi revelado, a delação de Mauro Cid perde força, perde coerência, se contradiz e se desfaz diante das novas provas. Generais foram presos por causa dela, civis foram condenados por causa dela, brasileiros seguem atrás das grades por causa dela, e Jair Bolsonaro permanece preso por causa dela. Agora, com os elementos apresentados, fica claro que não houve golpe, não houve plano, não houve articulação militar, não houve ordem de Bolsonaro, não houve assinatura de ninguém. O que existiu foi um único homem construindo cenários, inventando diálogos, simulando mensagens e criando documentos para convencer pessoas que jamais concordaram com aquilo. E essas criações foram posteriormente tratadas como se fossem a reprodução fiel da realidade. O caso Felipe Martins. Entre os que mais sofreram com essa narrativa está Felipe Martins. Segundo as provas apresentadas, ele nunca esteve na reunião
reunião mencionada por Mauro Cid. Há registros oficiais que mostram sua localização em outro lugar. Mesmo assim, ele foi tratado como se fosse peça central, como se estivesse presente, como se tivesse articulado alguma coisa. Ele foi exposto publicamente, foi apresentado como culpado, teve sua liberdade retirada. E o pior, segundo Ticini, Felipe Martins teve seu nome incluído no sistema de alerta do governo americano exatamente na mesma semana em que estava preso em regime de isolamento no Brasil, impossibilitado de se defender. Assim, mesmo inocente, foi transformado em alvo internacional, sem ter qualquer chance de explicar o que realmente aconteceu. Isso não é coincidência. Isso é consequência. A carta que desmonta tudo. Uma das revelações mais chocantes é sobre a carta usada como base para incriminar generais e para sustentar a narrativa de golpe. De acordo com as provas, a carta foi escrita por Mauro Cid, sozinho. Ela foi criada em um de seus aparelhos e enviada para outro aparelho dele próprio, simulando uma troca de mensagens entre pessoas diferentes. Isso significa que muitos foram condenados com base em um documento que não escreveram, não viram e não assinaram. E mais, Jair Bolsonaro, de acordo com os elementos apresentados, nunca deu atenção a essa carta, nunca articulou nada, nunca participou de mensagens de Cid, nunca autorizou qualquer movimento, nunca assinou qualquer documento. Ele foi preso por algo que não fez, não viu, não planejou e não ordenou. E quem diz isso não é analista político, não é comentarista, não é aliado, é o próprio celular de Mauro Cid. O terremoto no STF. Segundo Ticini, quando apresentou essas informações, a reação dentro da corte foi de surpresa quase generalizada. Ele declarou que acreditava que os 7 ministros não sabiam do conteúdo desses arquivos. Isso levanta perguntas gravíssimas. Quem filtrou o acesso às provas? Quem decidiu o que seria entregue e o que seria escondido? Quem permitiu que decisões fossem tomadas sem o material completo? Como tantos julgamentos ocorreram com base em informações incompletas? Se isso for confirmado, estamos diante de cerceamento de defesa, ocultação de provas e um erro processual de proporções históricas. Erro esse que pode abrir o caminho para anulação de condenações, revisão de processos, absolvições e até a libertação de Jair Bolsonaro. Um momento crítico se aproxima. No dia 16, haverá julgamento e, segundo Ticini, se mesmo diante de tudo isso Felipe Martins for condenado, ficará escancarado que não se trata mais de justiça, mas de um sistema que estaria ignorando deliberadamente as provas. A verdade, agora exposta, coloca o país diante de um divisor de águas. O que estamos testemunhando não é apenas uma nova peça de informação, não é um detalhe técnico, e muito menos uma simples atualização de caso. O que se revela agora é o colapso completo de uma narrativa inteira, construída por instituições, repetida pela mídia e aceita por boa parte da população. Uma narrativa que, agora sabemos, pode ter sido construída em cima de falhas, omissões e, segundo os elementos apresentados, manipulações profundas. A narrativa oficial começa a ruir. Durante 2 anos, insistiram que havia um golpe. Disseram que generais estavam envolvidos. Afirmaram que Jair Bolsonaro comandava tudo. Apontaram Felipe Martins como articulador e reforçaram a ideia de que existia um plano institucional preparado para derrubar o sistema. Mas agora, com as provas reveladas, vemos que não houve golpe, não houve articulação militar, não houve adesão institucional, não houve comando de Bolsonaro, não houve qualquer movimento real que sustentasse o que foi narrado ao Brasil. O que existiu, segundo os novos arquivos, foi um homem isolado, Mauro Cid, inventando documentos, simulando mensagens, criando versões fictícias e tentando convencer pessoas que, na prática, nunca aceitaram, nunca assinaram e nunca deram continuidade ao que ele apresentava. E esse único homem é justamente o único que hoje está solto. A dimensão histórica do escândalo. Se tudo isso se confirmar, se as evidências são esmagadoras, se estaremos diante do maior escândalo jurídico, político e militar da história da República. Nada semelhante aconteceu desde a redemocratização. Nada teve esse alcance. Nada teve esse poder de transformar completamente a percepção de um país inteiro sobre seus líderes, suas instituições e sua justiça. É uma revelação que atravessa o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, as forças armadas e a opinião pública. Com essas informações, uma pergunta inevitável surge: como tantos processos foram movidos, julgados e concluídos sem acesso às provas completas? E a resposta ainda não existe. Mas o impacto político já começou. A situação de Bolsonaro diante das novas provas. Com as revelações, forma-se um novo cenário. Segundo o que foi apresentado, Bolsonaro nunca deu atenção à carta, nunca articulou qualquer ação, nunca assinou documento algum, nunca participou de mensagens de Cid, nunca apoiou qualquer plano. Ou seja, ele está preso por algo que não fez. Se as informações forem reconhecidas formalmente, a prisão de Bolsonaro se torna injusta. E se é injusta, então deve ser revista. E se deve ser revista, então sua libertação não seria apenas possível, seria obrigatória. O país se aproxima de um possível marco histórico, a anulação completa de uma narrativa que dominou o Brasil durante anos.
anos. A verdade contra a manipulação. O advogado Jeffrey Tichini afirma que tudo isso estava escondido dentro dos 78 terabytes de arquivos. Segundo ele, PF e PGR tinham acesso, mas nada disso chegou às mãos dos ministros. E se isso realmente aconteceu, estamos diante de ocultação deliberada de provas, cerceamento total de defesa, fragilidade estrutural dos processos e possível manipulação institucional. A pergunta agora é, por quê? Por que esconder esses documentos? Por que permitir que julgamentos fossem feitos com base em versões incompletas? Quem filtrou? Quem determinou o que seria mostrado e o que seria apagado? Essas respostas ainda não vieram, mas inevitavelmente vão aparecer. O Brasil diante de um divisor de águas. Estamos diante de um momento histórico, daqueles que dividem o país entre antes e depois. É uma situação que coloca em xeque a credibilidade de instituições, obriga a justiça a se reposicionar e obriga a população a reconsiderar tudo o que ouviu, viu e acreditou nos últimos anos. E é exatamente nesse momento que a verdade começa a aparecer, lentamente, mas com força suficiente para superar a manipulação. É por isso que este canal existe, para mostrar o que muitos escondem, para dizer o que muitos temem, para expor o que muitos evitam. Enquanto muitos se calam, nós falamos. Enquanto muitos se esquivam, nós esclarecemos. Enquanto muitos obedecem, nós questionamos. O que vemos agora não é apenas a revelação de falhas, não é a exposição de erros isolados, é o desmoronamento completo de uma construção que moldou julgamentos, influenciou decisões políticas, destruiu reputações e manteve pessoas atrás das grades. A verdade, finalmente, está aparecendo, se está aparecendo com força suficiente para abalar os pilares institucionais do país. O julgamento do dia 16, um momento decisivo. Toda essa história converge para um ponto crítico, o julgamento marcado para o dia 16. Segundo o advogado Jeffrey Tichini, esse será o momento em que o Brasil poderá observar, ao vivo, se a justiça será feita ou se a narrativa seguirá sendo mantida, mesmo diante das provas. Ele foi claro, se, mesmo com tudo isso, Felipe Martins for condenado, ficará definitivamente escancarado que já não se trata de justiça, mas de outra coisa. Será a confirmação pública de que as provas não importam. Será o reconhecimento de que a narrativa, e não a realidade, teria vencido. Mas se a corte aceitar os novos elementos, então abre-se a porta para absolvições, revisões de penas, anulação de processos, e até a libertação de Jair Bolsonaro. Porque se Bolsonaro nunca ordenou, nunca assinou, nunca articulou e nunca participou, então sua prisão é não apenas injusta, é insustentável. A maior crise jurídico-política da República. Com as revelações, o país se vê diante de um dos maiores escândalos jurídicos já registrados. Nada disso é exagero, e nunca houve um processo tão baseado em informações que agora se mostram incompletas, manipuladas ou distorcidas. As perguntas que emergem são inevitáveis. Quem tinha acesso aos 78 terabytes e decidiu o que mostrar? Quem escondeu documentos do STF? Por que provas fundamentais ficaram enterradas por tanto tempo? Quem se beneficiou da narrativa criada? E, principalmente, quem vai responder por isso agora? Esses questionamentos não vão desaparecer. Eles apenas começaram. E à medida que mais documentos forem sendo revelados, o país poderá descobrir que grande parte do que acreditou durante 2 anos estava apoiado em bases frágeis, ou até inexistentes. A importância da verdade, se o papel do povo. A verdade, por mais que tentem sufocar, sempre encontra um caminho. Ela pode ser abafada, filtrada, retardada, escondida, mas ela sempre retorna, porque ela não depende de opinião, depende de fatos. E os fatos, agora, estão aí. Documentos provando que não houve golpe. Registros mostrando que generais rejeitaram totalmente a proposta. Evidências de que a minuta golpista foi criada por apenas um homem. Provas de que Felipe Martins nunca esteve onde disseram. Dados indicando que Bolsonaro nunca ordenou ação alguma. Rastros digitais demonstrando que conversas foram simuladas. E arquivos que mostram que instituições tiveram acesso a isso por meses, talvez anos, antes de qualquer juiz. Nada disso pode ser ignorado. E é exatamente por isso que este momento é histórico. O Brasil está prestes a testemunhar uma disputa direta entre a verdade e a narrativa, entre a transparência e o ocultamento, entre a justiça e o abuso. A mensagem final ao povo brasileiro. Patriotas, o que aconteceu hoje muda tudo. Não é detalhe, não é tecnicidade, não é nota de rodapé, é um divisor de águas. E é por isso que este canal existe, para revelar o que outros escondem, para expor o que tentam silenciar, para fazer a verdade chegar a quem realmente importa, o povo brasileiro. Se você quer que essa revelação circule pelo país inteiro, faça a sua parte, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos. A verdade está vindo à tona e ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir segurar. Fiquem com Deus, patriotas. A luta continua e agora, mais do que nunca, a verdade está aparecendo.